sei que todas essas mudanças elas vão requerer elas vão requerer recursos materiais e pessoais, mas a gente não pode também, o direito não vai ficar a depender disso, porque a gente precisa dar um passo. Né? Imaginem quando a mulher casada, que não podia administrar o negócio, com o Estatuto da Mulher Casada passou a ser capaz, o reboliço que isso não causou. Lógico, né? eu acho que isso não é motivo para não implantar. Eu estou só como, por exemplo, tem uma ADPI no STF, do Sindicato das Escolas Particulares, que já diz o seguinte, eles já estão querendo justificar a cobrança do valor diferenciado da mensalidade para as crianças com deficiência, por conta de 2 leis anteriores que já falam do acesso da criança com deficiência. Enfim, é uma reviravolta em várias áreas, gente, porque esse povo estava fora da condição de pessoa. Objetivamente, não eram tratados como pessoa, não tinham personalidade reconhecida. Então, é um grupo de pessoas com limitação que precisa ser compreendido e atendido, que vai entrar em cena. E realmente, daqui para que isso funcione, vai demorar. Mas eu acredito que vai dar certo. Muito bem, então a gente vê que o tema ainda tem muito a ser desenvolvido, né? Exatamente, quer dizer, a Convenção e a próprio Estatuto lança adiante o desafio para a doutrina protagonizar, exatamente, fazer as adaptações necessárias e oportunas. Só queria recordar 2 ideias, do ponto de vista de pensar. Bom, a teoria ela está para facilitar a compreensão da realidade e para pavimentar exatamente o percurso a ser percorrido entre aquilo que se entende que seria adequado e aquilo que o estado atual da arte no direito. Então, nesse contexto, a teoria é objeto do cotidiano de quem está na academia. Então, a gente vai criando a teoria a partir daí, estuda a doutrina e vai perfilando a nova doutrina que vai surgindo. E, ao mesmo tempo, a gente observa na doutrina já consolidada o que pode nos auxiliar nessa tarefa criativa. Então, nesse contexto, só para lembrar que a própria incapacidade civil, né, na origem dela, é um instituto protetivo também. Então, a sua época ela surge para proteger as pessoas, exatamente para que elas possam ter um manto, né, que possa impedi-las de serem abusadas por outros que tenham, né, essa ideia inicial dela. E, por outro lado, acho que uma palavra interessante que, de certa forma, ela desapareceu um pouco do nosso léxico doutrinário há certo tempo, mas que ainda está presente no sistema, principalmente no processo, mas que no direito material também ela tem importância, a palavra legitimidade no direito, nas relações. Para entender, a professora Joyce falava da incidibilidade entre título e exercício. Agora, a gente acaba aplicando essa cisão não tanto entre a capacidade e o exercício, mas às vezes é uma capacidade limitada, e acho que pode ser uma chave para a gente depois discutir. Por exemplo, só para entender, vou dar um exemplo, aí depois eu volto para a questão do nosso caso aqui, da pessoa com deficiência. Então, um tutor, tá? Ele não pode, o tutor tem plena capacidade, certo? De comprar qualquer coisa que seja. A lei não lhe autoriza, no entanto, que o faça perante o pupilo, o tutelado. Ou seja, tendo plena capacidade, aquele negócio sendo objeto de comércio, apesar disso, não poderá ele comprar. Então, o que se retira dele? Se retira legitimidade, que, portanto, é uma incapacidade pontual, específica, para certo ato. Então, a ilegitimidade, ela não mexia com o status de capacidade, mas ela inibia, ela vedava a uso desse poder da capacidade, que era o poder geral, numa situação concreta. Então, eu acho que a gente tem como que, a partir daí, uma possibilidade de pensar algo nessa linha. Mas a legitimidade na matéria de reserva legal, não? Nesse caso, de reserva, quanto a um impedimento. Porque quando eu não tenho capacidade específica, necessariamente tem uma previsão legal, né? Exatamente, sem dúvida. Mas pensa em que sentido? Quer dizer, de certa forma, eu posso pensar aqui, se a pessoa tem capacidade plena, agora, em certos contextos, ela não vai ter um poder. A impressão que eu tenho até aqui, Antônio Jorge, é que o segredo está na vontade, sabe? O negócio jurídico, para ser válido, ele tem que ter vontade. Aliás, para ser válido, ele tem que ter vontade e os consequentes, ou então, para ser existente, ele tem que ter a vontade mesmo. Então, mas, por exemplo, estou falando Antônio Junqueira de Azevedo, que é na Faculdade de Direito era um grande nome do negócio jurídico. Ele falava que o negócio jurídico não era só a vontade, mas o reconhecimento social da viabilidade daquela declaração negocial de produzir os efeitos. Portanto, tem que ter reconhecimento dos demais. Porque ele vai gerar impacto social. Mas o reconhecimento, eu não conheço esse texto do doutor, até se você puder me passar, eu fico feliz. Mas, assim, o Ponce de Miranda, quando fala do negócio, ele diz que o negócio tem que ter determinados elementos complementares, que sem eles o negócio se torna inválido, ou pela nulidade ou pela anulabilidade, mas que a vontade genuína, ela pode também atrapalhar, aliás, impedir que o negócio chegue até ao plano da existência.
assim, eu não entendo que reconhecimento social é esse do negócio. Eu acho que o reconhecimento que aqui o doutor Junqueira de Azevedo diz, certamente deve ter referência a esses elementos. Por exemplo, a capacidade é um complemento lá do Pontes. Assim, pelo pouco, você conhece muito mais o Antônio Junqueira, mas eu tenho a impressão que ele também deve ser pontiano, porque na USP tem muita gente pontiano. A questão é só, eu trazia em que sentido, porque no fundo, o negócio jurídico, durante muito tempo a discussão era, o que é a vontade ou a declaração negocial? É a primeira bifurcação. A vontade é o substrato do suporte fático, que é a declaração da vontade ou a manifestação da vontade, que é o suporte fático do negócio jurídico. Não, sem dúvida. Mas a discussão que vai ser feita, a parte do debate, vai ser a seguinte: até que ponto é a declaração negocial que vai ser considerada, enquanto alguém externaliza para vincular, ou vai ser a vontade interna? E a gente tem no Código Civil alguns elementos, até no relação às pessoas adultas, né? Quer dizer, vale mais o quê? A vontade manifesta ou a vontade literal? Essas questões. O estudo do negócio jurídico em geral vai valer muito. Agora, me surpreende que outra preocupação que eu tenho nessa esfera, que a gente não lembrou aqui, é a prescrição. Sim, também. Bom, toda a questão da responsabilidade. Porque a responsabilidade, porque assim, não sendo capaz, mas assim, voltando ao ponto... Qual que é do apoiador? Tem uma primeira. É o quê? Responsabilidade civil do apoiador. O apoiador vai ser, a depender de como seja o plano da tomada de decisão apoiada, no mínimo ele tem uma responsabilidade subjetiva, né? A depender de como se configure lá. Então vai abrir todo ou seja, temos aí, portanto, a parte... Ou seja, vocês têm um monte de matéria de dissertação, quem não tem ainda a sua própria dissertação, TCC, né? Exatamente. Bom, de fato é uma temática aí que se abre, mas a gente pode até fazer essa troca. É verdade. Eu convido quem gostou desse assunto a ouvir a professora Luísa Helena, que é muito inteligente, muito criativa e estudou 2 meses aí direto esse assunto. Né? Muito bem. Olha, doido pelo assunto, né? Muito boa. E ela também, e a Luísa Helena tem muita coisa na área de criança e adolescente também. Criança e adolescente tem bastante coisa ela também. Sem trocadilho, é doido pelo assunto. Bom, fome, né? Tem janta? Acho que... Pois é. Vamos ver se a gente consegue um jantar. Porque lá até no hoje negócio que levaram a gente para trabalhar, no final das contas eles não deixaram a gente trabalhar não, caçaram no horário do almoço. Aí para a gente continuar trabalhando, eles pediram pizza hut, né? Eu digo, o povo desqualificado é professor, né? Então, umas pizzas aí, né? A senhora Joyce ainda está devendo um dia de fazer um tal do nhoque. Já disse que você tem